Olá! Hoje nós falaremos sobre infertilidade e endometriose. Como a endometriose é a principal causa de infertilidade e acomete 1 a cada 10 mulheres, vem uma pergunta muito importante. Elô, todas as mulheres que têm endometriose têm que operar? Não, todas as mulheres que têm endometriose precisam procurar ajuda para o seu tratamento. Nem todas precisam operar, pode ter às vezes só um tratamento clínico com o uso de hormônios. Às vezes só a mudança do hábito de vida dela faz com que ela já melhore das dores, inclusive da infertilidade. Então, nem sempre ela precisa de cirurgia. E das pacientes que operam, como é que é a evolução? Quantas conseguem engravidar e quantas voltam a ter a doença? Nem todas vão conseguir engravidar. Tem muitas que vão precisar de um tratamento auxiliar, mas algumas conseguem engravidar espontaneamente e a melhor época para tentar é logo depois da cirurgia. Mas, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa, as que não engravidam, o que a gente tem de opção para elas? O que você traz? Normalmente, as pacientes que são operadas, a gente tem aquele prazo de 3 a 6 meses para esperar engravidar naturalmente. Quando passa esse prazo de 3 meses, principalmente, que é aquela chamada golden hour para engravidar, a gente já parte para o tratamento em reprodução assistida. Normalmente, o mais indicado nesses casos já é a fertilização in vitro, porque a taxa de sucesso é muito maior num curto período de tempo, onde essa paciente vai necessitar um tratamento clínico posterior, um bloqueio, então a fertilização vem para ajudar nesse caminho. Mas nem todo mundo que tem endometriose vai precisar fazer tratamento. Muitas, como você disse, até engravidam espontaneamente, ou vão precisar fazer o tratamento, faz a cirurgia e aparecem grávidas. Às vezes na cirurgia a gente consegue avaliar muito bem as tubas, numa visão externa. Então tem paciente que me pergunta, mas o que a cirurgia traz de vantagem além do tratamento da dor e, enfim, melhorar a fertilidade? A gente tem uma visão da pelve, consegue entender exatamente o que está acontecendo ali. Então, às vezes a gente olha aquela tuba, vê que está uma tuba doente, mesmo que na estereossalpingografia, que é um exame que ela pode fazer para ver a permeabilidade da tuba, que esteja bom, às vezes a gente olha e fala, essa tuba não está legal e já indica talvez procurar um tratamento de fertilização mesmo. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Às vezes uma mulher jovem, que não tem desejo reprodutivo neste momento, que tem muita dor e não respondeu ao tratamento hormonal ou não quis ainda fazer o tratamento hormonal e que vai ser submetida à cirurgia. O que a gente tem de opção para essa mulher pensando no desejo reprodutivo dela? Essa pergunta é excelente. Então, nós sempre pensamos nessas meninas, nessas pacientes mais jovens que querem engravidar no futuro, que fazem o tratamento, elas muitas vezes têm um antimileriano elevado de uma maneira errônea, porque tem endometriomas de 6 centímetros ou mais, e aí quando operamos, esse antimileriano cai drasticamente. Mas na realidade ele já era ruim. Hoje a principal causa de diminuição de reserva ovariana na mulher é a endometriose. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque como cirurgiões, depois a responsabilidade vem, olha, antes de operar você tinha um antimileriano, operou, nossa, caiu pra caramba. Na realidade isso não é verdade, né? E essas meninas, elas têm que fazer o bloqueio hormonal persistente. E nem sempre elas vão ter que usar aqueles óvulos congelados. A maior parte das vezes não. Eu recebo muito essa pergunta no consultório. Quando a gente começa a falar em preservação de fertilidade, elas me perguntam, primeiro, por que fazer e depois em que momento elas vão usar e se necessariamente elas vão ter que usar esses óvulos. Então, às vezes existe essa confusão de que porque congelou tem que usar esses óvulos, então explica um pouquinho. Isso é muito bacana. Nem todo mundo que fizer o congelamento, aliás, hoje alguns estudos mostram que 80% dos congelamentos de óvulos não são utilizados. Então, quem vai utilizar? O paciente que tem endometriose severa, que não conseguiu engravidar depois e vai ter o paciente com idade avançada, aquela mulher que já foi congelar com 38, 39 anos, então essa paciente resolveu ter filho com 42, 43, muitas vezes ela usa, mas a grande maioria de quem faz isso antes dos 30 não utiliza porque até consegue engravidar. Agora, essa questão do congelamento de óvulos é muito bom a gente conversar com o paciente que é uma tentativa e não uma garantia. Não necessariamente ter óvulos congelados, mesmo que ela utilize, ela vai conseguir uma gravidez. Mas a chance dela engravidar com óvulos de 30 anos, 29, 31, é muito maior do que com 40. Então ela vai ter uma possibilidade de gravidez melhor. Mas a gente não pode esquecer, gravidez não vem só do óvulo. A gente tem o óvulo e o espermatozoide para garantir um bom embrião. E uma outra pergunta que eu também recebo muito, pacientes que já estão com dificuldade para engravidar e têm endometriose. Algumas me perguntam se elas vão primeiro para a cirurgia para depois tentar a fertilização ou se elas vão
primeiro para a fertilização, se a presença da doença ativa, sem ser retirada na cirurgia, se isso interfere na taxa de sucesso do tratamento. Isso é uma pergunta também complicada, né, e super polêmica. O último congresso americano que a gente participou, eu participei de uma palestra brilhante a respeito de um médico que ele fala o seguinte: a endometriose tem que ser operada uma única vez na vida. E essa vez ela tem que ser extirpada, ela tem que fazer uma lesão, assim, retirar todas as lesões possíveis para que essa doença não volte. Sim. Quando operar é a grande questão. E a maior parte das vezes ele acha, e eu concordo com isso, que em pacientes que não são tão sintomáticas, em pacientes que não têm endometriomas maiores que 5 centímetros, nós devemos indicar a fertilização, a gestação. A própria gestação vai fazer um tratamento clínico da doença e depois que ela tiver a prole desejada, quantos filhos ela quiser, aí sim a gente indica a cirurgia e acaba com a doença. E aí segue com bloqueio hormonal para o resto da vida. Agora, aquela paciente que já tem, que nos exames não apresenta uma infertilidade, uma doença tubária, por exemplo, pode tentar essa cirurgia antes da fertilização? Pode. É muito importante saber como que a gente vai preservar a reserva ovariana. Eu acho que o principal risco dessa cirurgia anterior é se nós vamos mexer nos ovários ou não. Se é um caso de endometriose profunda, onde nós vamos fazer a cirurgia para diminuir a resposta inflamatória, isso com certeza vai melhorar as taxas de gravidez. Agora, se essa doença, muitas vezes já associada a lesões ovarianas, aí é um pouco complexo da gente indicar. Eu acho que o principal termômetro para indicar a cirurgia é dor e o tamanho da lesão. Não tem jeito. Se o paciente não tem tanta dor e tem desejo reprodutivo, eu sempre indico, faz o tratamento, mesmo que você queira operar, congele seus embriões ou óvulos, opere e depois você termina o tratamento. As chances de gravidez vão ser melhores. E, Elô, como que é feita essa cirurgia? Hoje em dia a gente vê várias técnicas, um monte de gente postando coisas super interessantes aí, vem aquelas imagens de cirurgia. E o que a gente tem de mais avançado e o que a gente pode oferecer para os nossos pacientes? A melhor cirurgia que tem hoje para endometriose é pela via robótica. Então, o robô é um aparelho que fica longe do paciente, onde a gente tem uma visão tridimensional muito mais precisa de tudo que está ali dentro, inclusive das lesões. E durante a cirurgia, com as pinças, nós vamos removendo todos esses implantes de endometriose. As pacientes perguntam muito, né? O que é a endometriose? Então, são alguns nódulos e algumas lesões que a gente consegue identificar muito precisamente na cirurgia e vai ressecando durante todo o procedimento. E com isso a gente também consegue melhorar muito a dor dela, porque consegue retirar essas lesões de lugares que são extremamente doloridos às vezes. Tem implantes que, mesmo sendo pequenos, eles estão localizados em lugares muito doloridos, que a hora que eles são removidos melhora bastante a dor. Mas hoje a cirurgia robótica, sem dúvida, é o melhor tratamento. Quando a paciente não tem condição ou o serviço não tem condição, a outra via que é sempre muito utilizada é a laparoscopia, que ela também é minimamente invasiva, são pinças rígidas, pequenininhas, cortes pequenos, que tem uma câmera, a gente também consegue mapear todas essas lesões e retirar por esse tipo de cirurgia. Eu sei que parece uma pergunta boba, mas todo mundo pergunta. Eu vou operar por robô? É o robô que vai me operar? Não, é uma boa pergunta mesmo. Quem opera é o médico. Ele senta neste aparelho, que a gente chama de robô, e por ali nós com as mãos, mexemos as mãos e os nossos movimentos das mãos são os movimentos das pinças. Então tem uma câmera nesse aparelho, a gente faz os movimentos e ali o nosso movimento da mão ele é reproduzido na pinça dentro do paciente. Mas quem opera é o médico, não é o robô. Nosso bate-papo foi ótimo, acho que foi super esclarecedor, ótimo. Foi muito bom conversar com você. Também. E acompanhe o nosso canal, se você tem dúvidas, mande nos comentários. Se você curtiu, compartilhe os nossos vídeos, vai ser um prazer responder suas dúvidas. Isso aí.